Muito boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Verde Experience, na terceira atividade desse primeiro dia, com duas pessoas super especiais e duas pessoas que precisam ser ouvidas. Estou com Marcos Queiroz, da Refazenda, estou com Thomas Schmid, que escreve, autor, escritor, sobre a temática do capitalismo consciente, empreendedor também. Então, desde já, é um prazer receber vocês. Eu quero agradecer mais uma vez ao Greenfest por ter abraçado a programação do Verde Experience, que faz sua primeira edição já dentro de um festival que eu curto, sigo e aproveito há tantos anos. Então, estou muito feliz de estar com vocês aqui, dois amigos, duas pessoas que eu tenho uma grande admiração profissional também, e vão ser 45 minutos aí de um papo que eu tenho certeza que vai abrir a cabeça, não só minha, mas de muita gente. Para começar, logo de cara, eu quero pedir para que Thomas faça as vezes da casa. Pode se apresentar também, tá, Thomas? Se precisar, mas se apresente e já emenda aí com uma perguntinha de conceitualização, né? O que danado é esse termo ESG e por que é que todo mundo, toda empresa agora está correndo atrás de profissionais especializados em ESG? Boa tarde, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, essa jornada, né, da gente explorar capitalismo consciente e ESG. Eu vou direto para falar, daqui a pouco eu sempre gosto de brincar, falo uma coisa, né, o que a gente olha para frente. Eu sou um entusiasta do capitalismo consciente, pai da Gabriela e marido da Ana Maria. O resto é obituário, o resto que a gente já fez está lá no LinkedIn, se alguém quiser entrar lá, está tudo escrito, né? Quantidade de livros, prêmios, está tudo ali. O que a gente faz para frente é o que importa, é por isso que a gente está aqui, né? E aí, o que você falou, né? Pergunta, né? O que é o ESG, né? O ESG é uma evolução. Olha que bacana, né? Alguém lembra do tripé da sustentabilidade? Falava people, planet e profit, né? Isso. People virou social, planet virou environment, meio ambiente, e o profit virou governance. A grande mudança daquele modelo para esse é que o profit virar governança é uma indicação muito clara que importa como a gente ganha o dinheiro. Importa o tipo de decisão que a gente toma, o que a gente leva em conta para gerar esse lucro, né? E acho que essa evolução natural desse modelo traz um monte de coisa importante, né? De a gente começar a se preocupar, de trazer mais atenção para isso. Isso é evolução do nível de consciência das organizações, do ecossistema, principalmente. A gente não pode mais operar um negócio que tenha compensações. Então, o buraco que você faz aqui, você tampa em outro lugar, não serve, né? A gente precisa trabalhar de uma forma sistêmica, a gente precisa trabalhar de uma forma onde a gente leva o social, o ambiental e o econômico em conta. Então, lucro a qualquer custo não vale mais. O social, atropelar o social e fazer algum benefício em outro lugar não vale mais. Atropelar, desmatar aqui para plantar árvore em outro lugar também não está valendo. A gente precisa começar a conviver de uma maneira a gerar prosperidade com esses três elementos. É impossível a gente não criar valor sem considerar os três elementos simultaneamente. E a grande questão hoje o investidor começou a olhar isso, então faz com que todo mundo comece a olhar, porque senão você não vai fazer parte desse ecossistema de investimento, você não vai ter dinheiro alocado para isso, provavelmente no futuro você vai ter mais dificuldade de conseguir empréstimos, seus empréstimos vão ser mais caros, então o dinheiro vai vir com um custo. Ou você faz isso, ou ele vai ter um custo maior para você, né? Porque o ecossistema não quer mais esse tipo de atuação, lucro a qualquer custo. Boa, Thomas. Thomas, você começou falando de evolução, e é muito bacana porque a primeira pergunta que eu tenho aqui para Marcos é sobre o que ele acha se esse crescimento, né, essa procura por marcas serem mais conscientes, por exemplo, cresce justamente por uma característica geracional, né? A gente fala muito sobre as novas gerações, elas estão vindo mais conscientes e que talvez isso esteja impulsionando isso. E Marcos, eu queria que você se apresentasse, por favor, falasse um pouquinho da Refazenda para as pessoas ficarem na mesma página e me respondesse isso. Se você encara isso dessa forma, você acha que esse crescimento do interesse pelo impacto socioambiental, pela responsabilidade socioambiental, ela é uma consequência das novas gerações que assumem os negócios?
Teu áudio, Marcos. Agora foi. Pedrão, Thomas, obrigado aí pelo convite. Prazer em revê-los e estar em mais um evento. E agora o evento, né? Junto com vocês. Sou Marcos Queiroz. Vou pegar carona na apresentação do Thomas e dizer que o meu principal legado é ser pai do Bento. Ele não está aqui hoje, mas gostaria de estar para, de vez em quando, ele entrar aqui no vídeo. E sou a segunda geração na Refazenda. Refazenda que vem da inspiração da música do Gilberto Gil, que diz: tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar. E agora a gente está começando a conjugar de outro jeito, que é assim: tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a ESG, do ESG, né? A Refazenda é uma confecção, é uma empresa do ramo de moda, que foi fundada pela minha mãe, a Magna, uma pessoa visionária e, por determinados momentos, taxada até de louca, porque começou a falar de confecção, de moda, de roupa e de equilíbrio entre esses três pontos que o Thomas bem pontuou há 31 anos atrás. Então, vocês imaginam o mercado e as críticas que foram severas para a gente, né? A gente conhece outras empresas que tinham um propósito parecido, mas no meio do caminho mudaram a chave, porque o tripé do financeiro, que hoje migrou para o econômico e depois para a governança, não fechava a conta e preferiram mudar. E aí a gente se viu durante muito tempo só nesse mercado, arriscando, desbravando. Já quebramos algumas vezes no sentido do financeiro, mas sempre fortalecendo o social e o ambiental. E hoje a gente está aqui para contar a história na segunda geração, e daqui a pouco o Bento, que eu comecei a minha fala falando, vai estar aqui também, se Deus quiser, dando continuidade a algo que parecia utópico, parecia sonho, né? E hoje já não é mais. Mas já entrando na pergunta do Pedrão, essa coisa geracional, a gente acha, Pedro, que, sem também fazer juízo de valor se é certo ou se é errado, mas a gente acha que a gente está exatamente no meio, né? A gente está vivendo a fase das novas gerações já virem atentas para o valor compartilhado, para um impacto positivo, mas elas ainda não têm autonomia financeira para bancar esse sonho. Então, elas ficam muito no diálogo, né, na vontade, mas elas ainda não conseguem pagar o preço por isso, preço financeiro mesmo, né, o valor percebido, porque ainda é minoria ser sustentável, e por ser minoria, aí a gente vai para uma administração bem básica, não tem escala, e por não ter escala fica mais caro, tá? E por outro lado, a gente tem uma geração mais madura, que vive um dilema aí entre o constrangimento e a conveniência. É conveniente consumir porque se enquadra num ambiente jovial e conversa com outras esferas, e existe um pouco de constrangimento também porque já causou mais dano do que trouxe coisas positivas, e está na hora de virar essa chave, né? Mas isso ainda não é muito, né? Então a gente está no meio desses dois, a gente nem está na nova geração ainda que pode bancar, e ainda o perfil do público tradicional, do consumidor formado com poder de renda, ainda não é suficiente para bancar, digamos, esse novo mercado. Entendi, Marquito. E falando ainda, pegando o termo, né, principal do nosso tema de hoje, o ESG, a gente tem o I e o S, o ambiental e o social ali, letras mais disseminadas, digamos assim, né? Você cuidar do social e do ambiental. E surge esse G, né, esse dia aí de governança. Então eu queria que vocês, a pergunta para ambos, tá? Eu queria escutar Thomas e também depois, de repente, que Marcos viesse para entender como é que ele lida com as questões de governança já dentro do negócio dele. Eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho mais sobre esse D na prática. O que significa isso na prática? Como é que eu posso ser consciente, ser uma marca mais responsável, tendo atitudes conscientes em relação à governança? Thomas. O fato importante hoje, quando a gente fala de governança, é entender o que você está governando, qual é a causa que te direciona, para onde você está indo, né? Isso é muito relacionado com propósito, né? Todo empreendimento, todo empreendedor, quando começa alguma coisa, ele começa com aquela intenção de fazer alguma coisa melhor. Eu nunca vi alguém começar a empreender uma coisa para fazer pior ou para fazer igual. Pior, você não tem nem chance. Fazer igual, quem está estabelecido não dá espaço para você.
Então, quando alguém começa a empreender, é porque esse indivíduo acredita do fundo do coração dele que ele consegue fazer alguma coisa melhor, né? Desde o melhor para a sua vida, para a sua família, até gente que faz como o Waze, que criou alguma coisa para melhorar a vida de muita gente, né? Então, essa intenção de melhorar é expressa através de propósito. E a governança está diretamente relacionada com isso. Então, quando eu começo a tomar decisões do ponto de vista de organização, do líder, da liderança, focado apenas em dinheiro, eu estou perdendo o rumo da minha viagem, o rumo da minha intenção, o rumo do meu propósito. Quando eu começo a tomar decisões a favor, para avançar o meu propósito, é claro, sempre com consciência financeira, com consciência ambiental, com consciência social, né? Porque você não vai sair que nem louco, porque você precisa casar os 3 elementos nesse seu avanço. A governança é esse papel hoje de estamos avançando a nossa intenção, a nossa causa, o nosso movimento, o que nós pretendemos para melhorar o mundo, ou simplesmente estamos indo atrás de mais dinheiro? E cada vez que a decisão ela desvia desse propósito, a gente se afasta da origem da nossa essência e acaba se perdendo. Então, quando você começa a olhar empresas por aí que, de repente, os únicos indicadores que são relevantes são os financeiros, é porque a empresa se afastou tanto do seu propósito que perdeu essa essência, perdeu a conexão e não sabe mais o que está fazendo. Então, é muito fácil esse negócio, no longo prazo, desaparecer. E é o que está acontecendo. A crise começa a limpar o sistema. Porque a empresa que não está conectada com algo maior, algo mais importante, algo mais relevante para os seres humanos, vai começar a desaparecer, né? E o bacana disso é que o consumidor tem esse poder de votar. A hora que eu compro o seu produto, eu estou votando que eu acredito em você, a forma de você operar, a forma que você governa, né, que você comanda, controla e dá a direção para o seu negócio, é o mesmo caminho que eu quero ir, é o mesmo lugar que eu quero chegar. E quando você compra uma coisa que está indo numa direção oposta, você está dizendo que eu estou indo nesse caminho também. Então, a gente é corresponsável nessa decisão de compra de apoiar ou avisar a empresa, falar, olha, não vou comprar de você, não tá bom. Né? Então, acho que a governança é um elemento muito importante, conectado diretamente com o propósito e com a essência do líder. Tá? A empresa pode ter um propósito, o líder deu errado. Então, a governança é essa combinação, a forma de tomar de decisão do líder com a intenção, com o propósito superior, evolutivo dessa organização. Qual é a causa que a gente está defendendo aqui? Muito bom. Marcos, como é que essa governança chega na Refazenda? Cara, boa pergunta, Pedrão. E poder esclarecer é melhor ainda, né? A gente está num evento de altíssimo nível, então é mais fácil se falar ESG e entender toda hora. Mas eu faço sempre o exercício de desmistificar, como fala Magna, o G de governança, né? Para a gente é financeiro, né? Quando a gente quer falar numa linguagem bem básica, a gente desconstrói e faz assim, governança é econômico, sente no bolso, então é financeiro, e é aí que a gente vai. Quando a gente faz de volta o exercício e vai para o ESG, a gente fala com muito poucos, né? A gente fala com líderes de muito alto nível, falando sobre essa tecla, né? Como a gente precisa, na minha opinião, da escalabilidade para a sustentabilidade, então se a gente fala financeiro, eu acho que a gente se faz entender por mais gente, eu acho que isso é legal, né? Porque às vezes a educação financeira, ela não é nem porque ela não é feita nas escolas, é porque ela é feita de uma maneira falha, né, que deixa a desejar um pouco. Então, na Refazenda, a gente tenta sempre simplificar, né? A gente tem uma necessidade de governança, dada à vista o tempo da empresa, né, 31 anos, profissionalizada e que já está na segunda geração. Então, mais importante ainda é saber o que foi construído e o que precisa ser levado adiante, fortalecendo as técnicas de gestão, né? Agora, principalmente olhando para o DNA da empresa e vendo como é que esses alicerces foram construídos. A base deles foi social e ambiental, né? E principalmente o social, porque a gente sempre entende que o problema do ambiental é o social, né? Então, sempre o social, nossa visão, em primeiro lugar, e aí com isso a gente tem uma consciência, um nível de consciência que a gente precisa cuidar do ambiental, né? E essa conta está fechando, a pergunta toda é essa. No final do mês,
quando a gente compra tecido, transforma em roupa, paga os funcionários, paga o aluguel, paga os impostos, está sobrando alguma coisa na conta, junto ao impacto positivo que a gente está deixando na sociedade, com os empregos dignos, com a inclusão social e com a não geração de lixo sólido, essa conta fecha, então, ok, a gente está cumprindo o ESG. Mas aí a nossa dica é essa, desconstruir o G de governança para poder trazer numa linguagem que seja mais praticável no dia a dia. E falando em desconstrução, eu quero aproveitar vocês aqui. Thomas, quando a gente fala sobre ESG, essa sigla chega realmente de forma muito nova para muita gente, por mais que a gente entenda cada vez mais que isso é uma evolução de algo que já estava sendo feito, né? Mas a sigla chega muito nova ainda. Então a gente está nessa fase de receber um bombardeio de informações sobre isso e querer entender melhor em que isso se desdobra na prática. Se você pudesse elencar alguns indicadores que você vê com constância em relatórios, né, em agendas ESG, quais seriam esses na área social, ambiental e governança, para as pessoas começarem a dizer, então é isso que as pessoas estão medindo, é isso que os investidores estão buscando para poder continuar investindo numa empresa de capital aberto, enfim. Acho que eu gostei da forma que o Marcos colocou, né? Como é que você traz para o dia a dia o G de governança, né? É o econômico, né? Aqui a conta está fechando. E eu vou até num outro lado, né? Quando isso não funciona, o que acontece? Recentemente a gente teve uma empresa que trabalha, que opera no Brasil, excluída do índice ESG da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Por coisas assim lamentáveis que aconteceram dentro das lojas, dentro das instalações, de morrer um animal, morreu um funcionário, morreu um cliente. Então chega uma hora que você fala, tem alguma coisa errada, né? Como é que isso aqui, a empresa está qualificada nesse indicador, mas não está permeando a organização? E o Marcos deu um exemplo muito bom para como é que isso chega lá embaixo. Porque não adianta a gente fazer isso no nível de gestão, de presidência, de diretoria, e fazer isso um compliance, o cara lá em cima tem um checklist, fizemos, e vamos voltar para o trabalho normal. O trabalho não é mais esse. A gente precisa criar um novo normal, né? E o novo normal é isso, é você ensinar. A hora que o Marcos dá o exemplo de como é que eu trago isso para o cara lá embaixo, porque governança ele não vai entender. Fala, econômico, moçada, precisa fechar a conta, né? Então aqui está muito claro. Vamos para o social, vamos para o ambiental. Fala, quanto de lixo a gente está gerando? Estamos diminuindo? Estamos eliminando? Estamos reaproveitando? Estamos circulando o material que a gente já extraiu? Fica fácil do pessoal entender. Porque a gente pode falar de indicador, mas, no fundo, o maior indicador, ou o melhor indicador que a gente pode ter é o entendimento da nossa equipe, do chão de fábrica, do chão de loja, né, de como é que isso funciona, o que significa isso. Chegar no final do dia, eu varrer e sobrou um monte de coisa no chão, tem alguma coisa errada. Porque aquilo que sobra tem um impacto no econômico, tem vários outros impactos. Então, o que a gente está fazendo? A educação nesse processo, e acho que hoje em dia o papel de uma empresa não é só a educação para o cara ser um excelente cortador, amassador, naquela função dele, mas a educação vai além daquela tarefa ditada pela educação no século passado, que a gente formava pessoas para serem excelentes numa atividade, mas serem excelentes em pensar, né? E você abrir esse espaço, falar, estou fazendo isso para que sobre menos, o que eu preciso fazer? Entender, né? A educação, o papel da organização hoje é de educar, de ensinar não para uma função, mas para a vida. A hora que você ensina para a vida, essa pessoa contribui com a sua organização, contribui com a sociedade, contribui com o meio ambiente, contribui com todo. Então, a minha sugestão é a gente começar a medir IDH. IDH é um exemplo muito fácil. Qual é o índice de desenvolvimento humano? Quantas pessoas entendem, sabem, conhecem, aprenderam, e não só aprenderam para a sua função, mas aprenderam para as suas vidas? A educação não pode parar, falar, você usa uma planilha Excel, só vou te educar no Excel. Não, você precisa aprender o resto para entender como aquilo se conecta com as outras coisas, como aquela sua função se conecta com a consequência econômica, com a consequência financeira, inclusive com a consequência social, porque é a forma que você se relaciona com outros indivíduos. E a partir desse momento que você cria esses valores, que não são só financeiros, mas são valor social,
valor emocional, valor de conhecimento, valor tecnológico, aí a gente pode entrar valores ambientais, a gente começa a mudar. Então, é difícil você falar, olha, meça isso. Antes de medir, pense no que você vai fazer. Eu tive um programa na América Latina com produtores de batata. A gente tinha, para cada quilo de batata que saía frito da fábrica, a gente sabia quantos hectares tinham sido plantados, quantas pessoas estavam envolvidas, quanta água havia sido consumido, quanto agroquímico havia sido aplicado. Então, a gente começa a ter medições, você pode fazer medição de qualquer coisa que passa pelo seu sistema. Mas a medição mais importante é quanto que aquela pessoa é melhor do que ela estava ontem. E o que você fez para isso acontecer? Porque só isso, sua organização vai ser melhor. Se ela continua a mesma do dia anterior, sua organização vai continuar a mesma. E aquela ideia de ESG, de coisa do corporativo, da diretoria, nunca vai chegar lá embaixo. Então, para mim, esse é o grande desafio da gente botar isso em prática. E volto para o exemplo do Marcos, né? Falou, cara, a palavra é complexa, vamos traduzir para uma coisa que o cara entende. Ele varreu, sobrou, ele está entendendo, ele está vendo. E aí como é que ele começa a tratar isso, entendendo qual o impacto da atividade, da função, da tarefa que ele executa naquilo que está no próximo passo, na consequência seguinte. Muito bom. Vou até emendar numa pergunta que me surgiu aqui, uma reflexão. Você falou sobre a questão da empresa que saiu do grupo ali de empresas conceituadas como uma empresa com uma agenda positiva, né, ESG, de indicadores ESG, por condutas que, de repente, uma cultura organizacional consciente pudesse salvar, digamos, né, precaver que aquilo não fosse acontecer. Você acredita, então, pegando aquele seu conceito inicial, Thomas, da evolução, ESG como evolução, você acredita que a cultura consciente pode ser uma evolução do ESG? Em algum momento a gente vai perceber que, na verdade, a gente precisa ir mais profundamente, e esse mais profundamente seria essa cultura consciente? Nossa, Pedrão, essa ideia da cultura é a única coisa que vai permitir que o ESG permeie a organização. Se isso for, de novo, compliance, vai morrer ali e não vai funcionar embaixo. Então, você tem duas organizações, uma para o mundo de fora e uma do mundo interno, né? Então, enquanto essa tradução do que é o interesse da gestão e do investidor não for traduzido para alguma coisa pragmática, para a linguagem do dia a dia, a gente não vai conseguir mudar a empresa. E a empresa corre um grande risco de tropeçar, que nem aconteceu aí, né? O que é esse tropeço? Faltou cultura, faltou essa intenção permear o dia a dia, né? E acho que o Marcos vai poder trazer mais ainda esses exemplos, porque o desafio, se fosse fácil, já estava feito. Então, ele falou, várias vezes a gente vai tropeçando, porque esse não tem caminho feito. Não tem ninguém. A hora que tiver uma empresa lá na frente do ESG, a gente começa a copiar, é mais fácil, né? Lá na frente, em capitalismo consciente, economia circular, fica mais fácil de você ir atrás. Mas não tem tanta empresa que está todo mundo abrindo trilha para aprender como é que você faz. E o ESG, assim, para mim é um passo do que está mais para frente ainda, né? É um passo que a gente precisa completar para chegar no outro. Nossos negócios precisam ser regenerativos. Não adianta zerar. Zerar era uma coisa que está todo mundo prometendo para 2050, né? Que até é um pouco de hipocrisia você falar em 2050 a gente vai ser carbono neutro, se talvez eu nem esteja aqui para cumprir essa promessa. Então a gente tem que começar a pensar hoje e falar, como é que eu, através da minha organização, do meu negócio, eu começo a regenerar, deixar um saldo positivo social, ambiental, financeiro a gente sempre tem conseguido, mas vamos diminuir esse, porque se a gente não fortalecer os outros dois saldos positivos, não vai ter espaço para o saldo positivo econômico. Marcos, como é que tu enxerga no dia a dia os stakeholders, os fornecedores, os colaboradores? Como é que eles recebem essa carga que vocês trazem de marca consciente? É fácil eles entrarem nessa? Vocês percebem resistência? Vocês se preocupam em fazer um trabalho, de repente, com eles, para educá-los a pensar assim, a agir
dessa forma? Como é essa relação dos stakeholders, de quem rodeia vocês, sobre essa cultura que a Refazenda tem já há 30 anos? Um barulho aqui, eu não sei se vocês conseguem me escutar. Agora está melhorando, baixou, agora foi. Enfim, se a gente fizer um recorte nesses 31 anos, eu diria que a gente começou a ter um pouco de voz que o S e o E começaram a fazer sentido de 5 anos para cá, para ser sincero, tá? Os últimos 26 anos era feedback dos fornecedores externos, né? Era conversa para boi dormir, como a gente fala aqui na nossa linguagem, tá? Então, a gente tinha um nível de acreditação e credibilidade muito grande por parte da família Refazenda. A família a gente chama de os colaboradores diretos e indiretos e os clientes mais próximos. Esse pessoal sentia, vivia essa história, vive essa história. Às vezes não sabiam nem contar essa história, mas queriam estar perto, porque, segundo eles, a energia passava de um corpo para o outro. Então, isso era uma sensação muito boa para a gente. Mas é muito ruim o barulho, né? Agora deu uma aumentada, mas agora vamos nessa. Mas em relação aos nossos fornecedores principais, sei lá, o shopping center que aluga o espaço comercial, o fabricante do principal algodão que eu compro, esses caras não adiantava falar nisso porque eles não me davam nenhum tipo de benefício ou condição comercial especial por eu ser consciente não só no discurso, mas na prática, né? E de 5 anos para cá, a gente começou a ver a mudança, e a mudança foi... desculpa mais uma vez. Coisas da pandemia. As reformas estão acontecendo em todos os lugares. As pessoas estão em casa fazendo reformas. E aí a gente viu esses fornecedores se aproximarem da Refazenda, até porque, para eles, a Refazenda tinha uma história, não de agora, mas essa que a gente falava há muito tempo e não era escutado, né? Então, eles vieram atrás de legado, vieram atrás de tempo, de experiência, de prática que a gente vinha fazendo. Desses stakeholders, o que a gente acha, Pedrão, que está mais distante e que a gente acha que é o principal inimigo é o governo, tá? Governo em linhas gerais, tá? Não existe nenhuma política pública ainda, nenhum incentivo fiscal. Quando eu converso com meus amigos europeus, os caras dizem que tem incentivo para tudo. A gente tem incentivo para nada, por ser sustentável. E a gente acha que isso deve demorar a mudar. Por quê? Porque as empresas que ainda são as maiores arrecadadoras de impostos são as da economia velha. Então, por que vai se dar um incentivo para uma empresa da economia nova, né, a chamada economia de valor compartilhado, se ela não é uma grande pagadora de imposto, em outras palavras, né? A gente sabe que existe um ciclo que a coisa tende a mudar. E tomara que essa mudança venha por pressões de investidores, como o Thomas bem pontuou, né? A partir do momento que o cara, que o Lawrence Fink, lá do BlackRock, diz que até 2030 ele vai migrar todos os investimentos para a empresa que comprova indicadores de ESG, isso chega na Bolsa de Valores do Brasil também, chega na Bolsa de Portugal, e a galera começa a rever os seus investimentos. E com isso, os empresários e as empresas começam a rever as suas práticas. Mas, assim, a curto prazo, eu não vejo mudança nas políticas públicas dos governos locais aqui próximo da Refazenda. E a Refazenda, vocês foram convidados 2 vezes pela ONU, se eu não me engano foram 2, para fazer eventos e mostrar o case da Refazenda em alguns eventos internacionais. Que eventos foram esses, só para eu também ficar alinhado com vocês, mas o que é que chamou a atenção, qual foi a justificativa, qual foi o motivo que levou a ONU trazer a Refazenda, um case aqui de Pernambuco, do Recife, para um evento internacional, Marquito? Eu vou começar fazendo uma correção com orgulho. Foram 4 em vez de 2. Foi o dobro. Eu fiquei em dúvida nisso, por isso que eu disse me corrija. Acho que que bom. Mas é porque foram 2 presenciais, né? A gente foi até a Suíça e a gente foi até a Bélgica para contar essa história, esse case presencialmente no World Resources Forum, né? Que é o principal fórum de recursos globais, fórum que faz parte da agenda do calendário da ONU.
e 2 vezes o mesmo evento online por causa da pandemia. Mas essa relação começou por causa de um white paper que eles começaram a preparar em 2018, um relatório, né, global sobre extensão do tempo de vida útil dos produtos e economia circular. E aí, eu acho que isso não está claro, mas chegaram para a gente até por indicação. Essa indicação virou um acordo de confidencialidade. A gente abriu as portas para a ONU, leia-se a ONU Meio Ambiente e o One Planet Network, e eles começaram a fazer uma verdadeira auditoria, né, para ver exatamente o E, o S e o G, se eles conversavam há 31 anos. E eles se surpreenderam com tudo que viram, transformaram isso num relatório, né, e a partir daí a gente começou a ser chamado para contar essa história. E o feedback que eles deram foi o tempo fazendo isso, né, fomos precursores, e eles identificaram nesse estudo que a Refazenda estava entre as 8 empresas e os 8 negócios mais inovadores nesses 2 aspectos e mais resilientes, ou seja, com história contada, enfrentada e vencida, né? E desde então as portas abriram de fato. Mas é isso que a gente tenta trazer, foi motivo de alguns debates já com Thomas, com Capitalismo Consciente e tal. Entre esse reconhecimento da ONU e o Dia da Empresa, ainda existe um gap muito grande, né? A gente ainda não consegue monetizar isso, transformar isso num aumento de venda dos nossos produtos ou serviços e assim fazer com que o nosso ciclo do ESG gire com mais escala, né? Por incrível que pareça, ainda parece um pouco utópico para algumas pessoas. A Refazenda conseguiu, como é que eu faço para conseguir também? Ou que bom que a Refazenda conseguiu, mas isso não se reverteu diretamente a mais venda dos produtos que são ESG. Então, esse é o nosso novo desafio. Como transformar um legado positivo, porém não monetizável, por algo que seja mantenedor desse propósito, né? Lembrando que no conceito do ESG, a gente precisa fazer com que a roda gire e tem que balancear os 3 fatores, né? No caso, o fator da governança, que a gente lê como econômico e como financeiro, ele não está balanceado. No caso da Refazenda, ele está um pouco abaixo dos outros 2, e a gente sabe que no mundo empresarial isso não se segura por muito tempo. Então, a gente precisa criar mecanismos para monetizar esse legado. Thomas, eu ia dizer isso agora. Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vi você anotando aí. Eu disse, Thomas, tem algum comentário a fazer? Simbora. É muito legal essa perspectiva de longo prazo, né? Quem tem uma causa, não é uma causa de 3 meses, não é uma causa para terminar no final do ano. Isso é uma meta, né? Um objetivo. Isso é meta-objetivo. Em 3 meses a gente quer chegar aqui, no final do ano eu quero me formar, no final do ano que vem eu passar no vestibular, eu entrar na faculdade, entrar num curso. Isso são metas, né? No fundo, essas metas estão te levando a alguma coisa maior. E quando a gente olha nos nossos estudos de empresas conscientes, o que acontece? As empresas, elas criam valores não financeiros além dos valores financeiros, né? Só que algumas esquecem de criar os não financeiros. Quando você passa por crises, o que acontece? O consumidor, quando pode, ele compra primeiro de você depois da crise. O fornecedor, quando ele tem ideia, traz primeiro para você, quando você cuida desse seu ecossistema. E só para dar esse exemplo, né, nossa análise histórica de 20 anos, a gente só tem uma grande crise, a de 2008. Finalmente, a gente chegou numa segunda crise para provar que essa metodologia de capitalismo consciente, realmente, com 2 pontos, você já consegue mostrar a tendência. Um ponto só, talvez você deu sorte aí, né? Pô, você pegou exatamente 60 empresas que deram sorte. É muita sorte, né? Muita coincidência. Agora, vamos pegar uma empresa de um setor muito debilitado por causa da pandemia, aviação civil. Todas as empresas estão ali no osso. Tem uma empresa hoje, que é Southwest Airlines, que está nessa lista de empresas conscientes. O que aconteceu com ela? Ela tem o triplo da taxa de ocupação. A taxa de ocupação da Southwest Airlines, em média, é 3 vezes maior do que a média das outras empresas. Aí você fala, por quê? Porque eles não têm assento marcado. Você entra no avião e você senta em qualquer lugar. Cara, mas isso é um fator negativo, né? Não é um fator positivo. Então, por que ela tem maior taxa de ocupação do que as outras?
porque ela sempre cuidou dos funcionários, dos passageiros, do pessoal de equipe, de chão, do fornecedor, de todo mundo. Então, quando o cara vai poder voar, falou, cara, eu vou voar com essa, meu. Esses caras sempre cuidaram de mim, por que eu vou pegar uma outra companhia aérea? Então, quando você pega um setor debilitado como esse e consegue mostrar que uma empresa que cuidou no passado está saindo na frente agora no presente, significa que esse investimento de longo prazo é porque eu não estou aqui para vender meu negócio, eu estou aqui para mudar o mundo ao meu redor. É a diferença muito grande de modelo mental. Então, quando você pergunta para uma empresa que troca o presidente da empresa a cada 5 anos, fala, o cara está entrando lá para tirar o bônus e ir para a próxima. Né? Quem está aqui por longo prazo? Quem está aqui para ficar? É que nem família. Você já viu alguém falar, não, eu vou me juntar a essa família, vou ficar 3 anos aqui, depois vou para a próxima. Família é família, cara. Entendeu? Você vai junto, você sofre junto, você não faz downsizing da família, você não faz avaliação de desempenho no final do ano da família. Então, são todas as coisas que a gente criou da GE, essas práticas abusivas, né, emocionalmente abusivas, ao invés da gente fortalecer a organização com valores humanos, como a gente trata na família. Né? Você tem quanta família aí tem autogestão? Você vê uma cadeira fora de lugar, você vai e põe na hora que você passa. Você está indo para um lugar, opa, vou para a cozinha, vou pegar um negócio e deixa na cozinha e volta. Então, isso é autogestão. O que a gente está fazendo? A gente está reinventando as organizações com fundamentos do capitalismo consciente para voltar nesse mundo de autogestão, onde todo mundo entende o seu papel dentro da organização e a sua contribuição para aquilo se perenizar. Então, assim, o que a Refazenda faz, fala, mas tem que fazer isso por muito tempo. Fala, mas espera aí, você quer fazer por pouco tempo é meta, não é projeto de vida. Né? Você quer fazer por pouco tempo que você vai enjoar? Não é o seu lugar. Entenda você mesmo, entenda os seus valores, entenda o que é importante para você se encaixar num caminho que faça sentido. Né? Pô, eu não gosto de praia, mas eu estou indo viajar para a praia. Tá louco, meu, vai para outro lado, vai para a montanha. Entenda o seu caminho, porque não é o destino, é o caminho. O destino é a meta. O caminho é onde a gente vai aprender, vai aproveitar, vai se sentir feliz, vai se realizar. Muito bom, Thomas. Posso completar aqui, Pedrão? Por favor, Marcos, fica à vontade, que aí o papo flui. Pode atrapalhar, mas é porque Thomas deixou tão quicando a bola. Uma deixa, né? Que a gente... eu acho que é importantíssimo compartilhar isso que aconteceu, principalmente com o foco no social, né? Esse sentimento de criar uma família, não existe curto prazo, e a família Refazenda vem sendo multiplicada e tratada e desenvolvida há 31 anos, e um dos momentos mais difíceis da nossa história foi há um mês atrás. A gente não conseguiu aguentar mais as pressões financeiras e a gente precisou desligar todo o nosso setor fabril, né? E diferente do mercado, como a gente se trata como família, a gente usou muito essa metáfora, não tem como você chegar para um primo e dizer, a partir de amanhã eu não sou mais teu primo, tá? Tchau, vai para lá. E a gente fez um exercício mental muito forte para poder passar por esse processo, né? E a questão do primo, que eu dei o exemplo agora, estava mais forte do que a gente mesmo pensava, porque a gente chegou para determinadas pessoas e falou, a gente tem uma família, a gente vai precisar passar por mudanças, eu estou aqui conversando com você, não é para você deixar de ser meu primo, e as pessoas disseram, essa nossa relação familiar faz com que você esteja aqui hoje, essa conversa é digna, e eu vou sair achando que sou mais seu primo ainda, vamos para a próxima etapa. E as pessoas estavam mais preparadas para passar por essa etapa do que a gente achou que a gente estava. A gente foi mais acolhido do que acolheu, mas por causa da relação familiar desenvolvida desses 31 anos. Foi impressionante, eu acho que isso era o melhor que a gente podia compartilhar do que uma coisa de longo prazo leva um projeto, né? E não só uma empresa comum. Essa construção é tão bacana, né? Eu acabei de lançar um livro na Colômbia, o título é Todos Somos Líderes, e é uma operação de prospecção de petróleo, que é uma coisa dramática, ruim, né? Mas que, depois que foi assumida, eles nunca tiveram uma greve do entorno,
porque eles conseguiram conversar, trabalhar e conviver, produzindo riqueza junto com o entorno. Normalmente, esses grandes projetos sempre têm atritos muito fortes com as comunidades de entorno. E, claro, com o fim do contrato de prospecção, você vai devolvendo os espaços e vai diminuindo o tamanho da organização. Só que o processo foi feito de uma forma tão bonita, tão genuína, de que aquilo, o trabalho naquele lugar era apenas uma parte de uma viagem maior. Aí, só que como é que eu ajudo a preparar essa pessoa a se apresentar? Porque tem gente que trabalhou 50 anos naquela indústria, 20 anos, 10 anos. Como é que você ajuda essa pessoa a se preparar, a conversar, a entrevistar, a preparar um currículo, preparar um LinkedIn, se apresentar, entender o valor que ela deixou aqui, para apresentar o valor que ela pode oferecer para outro lugar. Então, você não só... É que nem um filho. Quando o filho vai sair de casa, vai para a faculdade, o que você faz? Você ajuda. Toda a contribuição que você faz quando o filho vai para uma próxima etapa de vida, e ele pode voltar a pedir ajuda. Então, é uma coisa muito bonita isso que o Marcos está compartilhando, porque dificilmente uma empresa consegue fazer isso. Porque isso você não faz no dia da demissão. Isso você começa no dia da contratação. E ninguém nunca pensa nisso, que um dia você pode passar. Não é o que você quer passar. Mas, às vezes, o seu próprio negócio é parte da viagem de alguém. E o que você planta nessa pessoa vai determinar a sua influência em outros ecossistemas. A gente tem uma empresa fantástica, a Blue Trees, aqui no Brasil, a Tieco. Grande parte das pessoas que passam pelo processo de desenvolvimento dentro da rede de hotéis Blue Tree vira gestor e líder de outras organizações na hotelaria. Por quê? As pessoas estão ali, estão se criando para florescer para o mundo. A gente não pode usar a nossa organização como limite do potencial de um indivíduo, mas como o alavancador desse potencial. Porque se esse cara vai para outro lugar, a conexão do valor criado é eterno. A conexão emocional, ela tem uma durabilidade muito maior do que a conexão financeira. Pô, comprei um negócio com super desconto. É a transacional. O que transformou minha vida é emocional, é muito mais duradouro. E acho que esse exemplo é tão bacana, e acho que as empresas precisam começar hoje a cuidar das pessoas para a gente se preparar para qualquer evento futuro. A gente não sabe o que vai vir. E preparando as pessoas para o mundo, é que nem a gente prepara um filho para o mundo. A gente não prepara um filho para cuidar o resto da vida, a gente prepara o filho para autonomia, independência, viver o seu próprio propósito, se entender o que é importante para ele. E às vezes a gente vai perder gente antes porque a pessoa fala, eu preciso mais. E a gente vai falar, vai, se precisar de ajuda, volta, a gente está aqui. Isso que faz a família. Então, assim, nossa, um momento difícil. Marcos compartilhou uma coisa muito difícil e o convite que fica aqui, o SG só funciona quando a gente começa a trabalhar, quando a gente contrata um indivíduo. Muito bom, gente. Eu sabia, quando eu estava armando esse papo aqui, eu sabia que eu disse, uma hora meu papel não vai precisar mais, porque o papo vai fluir tão bem que só vai faltar mesmo o cafezinho, o suco, a cerveja para o negócio ir embora. Me chamou a atenção uma parte da fala de Marcos, há um tempinho atrás, sobre o não envolvimento ou até os obstáculos que surgem a partir do primeiro setor, né, do governo, enfim. E eu queria que Thomas também trouxesse um pouquinho, já que ele roda muito e tem essa questão de morar um tempo fora, se ele vê um primeiro setor mais robusto, que chega mais junto, e que atitudes são essas, que políticas públicas são essas, que de repente você enxerga dizendo, é isso que deveria ter ali no Brasil, é isso que a gente tem que olhar e trazer para junto, para poder uma refazenda, né, não passar por uma experiência, né, de sufoco financeiro, porque ela tem uma história, ela tem um trabalho, ela emprega pessoas. Então, que tipos de política, que papel é esse do governo nesse momento de reestruturação desse segundo setor, digamos? Acho que tem um lado que o governo pode aportar, né? A gente vê na Colômbia, estabeleceu a lei BIC, né? Sociedades BIC, a Sociedade de Benefício e Interesse Comum, que tem que gera um benefício social, ambiental,
que é modelado no que o Sistema B oferece, de infraestrutura de avaliação do nível de consciência de uma organização. O que sugiro, recomendo, né, se você já fez uma autoavaliação para se conhecer, para conhecer a pessoa física, pega e faz a avaliação do Sistema B. É uma autoavaliação para conhecer a sua pessoa jurídica, aonde ela é forte, aonde ela não é forte. Então, fica aí uma dica do pessoal usar o Sistema B como uma ferramenta. É privado até você querer certificar, é particular, confidencial. O governo pode fazer, mas acho que a gente tem que começar a trabalhar mais junto. Hoje, o setor empresarial ele é muito individualizado. E a gente tem que começar a olhar, tem muita gente fazendo não, porque aqui eu faço... cada coisa que eu compro, eu vendo para cá, e a hora que eu trato o meu fornecedor, eu trato ele como se fosse uma outra categoria. Então, eu tenho que começar a olhar o meu fornecedor, o meu parceiro, o meu concorrente, começar a juntar os bons. Porque a concorrência não é o cara que está operando na mesma cidade que eu, é o cara que está operando em outro país. Se a gente não começar a juntar o ecossistema aqui no Brasil e começar a criar mais sinergias entre nós, Refazenda, com outras marcas, e as outras marcas perceberem e falarem, eu quero me associar com isso, com esse tipo de filosofia, a gente consegue mudar o nosso ecossistema, né? Mudar a forma que a gente opera no Brasil, independente de esperar o governo, porque a gente pode esperar o governo vai acabar fazendo alguma coisa, porque vários governos internacionais estão olhando para esse tipo de ação, porque isso determina o dinheiro, o investimento estrangeiro dentro do nosso país. Então, esse é um alinhamento com uma tendência internacional. Se a gente não fizer, o dinheiro vai para a Colômbia, o dinheiro vai para o Peru, vai para outros países. Então, ou a gente traz a perspectiva de governo, mas isso não significa que a gente precisa ficar esperando, significa que a gente precisa começar a olhar outras empresas que trabalham assim e falar, como é que a gente faz alguma coisa junto? Como é que eu te ajudo? Como é que você me ajuda? Como é que eu posso? Como é que a gente começa a criar um ecossistema mais robusto, diferente do tradicional, do capitalismo tradicional? Porque tem algumas empresas aqui que vão lá, compram da China e solta preço. Fala, legal. Tem outras empresas que estão querendo fazer diferente. Vamos começar a criar esse grupo, né? esse ecossistema. Porque quando a gente fala de ecossistema, não é só cliente, fornecedor, meio ambiente, o concorrente está no ecossistema. A gente pode jogar junto, um jogo local, e depois vamos bater uma bola para competir na Copa do Mundo, contra o chinês, contra o vietnamita, contra outras práticas que não são tão boas, e ganhar nosso espaço na Europa. Porque falar, nós três aqui temos um espaço bom. Ótimo, vamos junto levar lá. E ganhar esse espaço, né? Porque a gente tem o malefício de uma coisa do mercado local, mas a gente tem o benefício da taxa de câmbio e tem a atração de um mercado que está olhando para isso, nem que seja 5%. Eu sempre falo, a gente não vai conseguir mudar a nossa vida como indivíduo 100% da noite para o dia. Mas se eu decidir amanhã comprar 5% de coisas que estão alinhadas com o meu caminho, onde o futuro que eu acredito, o ano que vem eu compro 10. No outro ano eu compro 12. No outro ano eu compro 15. E uma hora a gente chega no 100%. E uma hora a gente muda todo esse universo que está aqui para o mais social, para o mais ambiental e em alinhamento econômico. E talvez uma coisa que a gente precise falar nessa área de vestuário, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu participei de um jogo, alguma coisa, e tinha uma data na minha camiseta. Passou 10 anos, as pessoas, cara, que camiseta velha. A gente, na verdade, devia ter orgulho que uma roupa tivesse uma data. Cara, ainda tá, pô, que bacana que você, né, devia ser um símbolo de outra coisa. Não de, porra, meu, você tá usando essa coisa velha? Não. Eu estou usando um produto de tanta qualidade que até hoje ele me serve e me serve bem. É uma mudança de mentalidade, a gente começar a olhar outros valores, né? E acho que essa volta para a questão da educação. Como é que eu educo mais participantes do meu ecossistema a entender que não é o que é novo, mas é o que você consegue reinventar, né? Como é que você pega e começa a reinventar as coisas para ter que
extrair menos do sistema e aproveitar mais as coisas mais importantes. Sim. Meus queridos, vai Marquito. Aproveitar novamente aqui Passou a bola. A bola. Eu arrisco dizer que as empresas com orientação para o ESG, né, para o valor compartilhado, para o impacto positivo e todos os outros sinônimos, já nascem mais forte do que as empresas da velha economia, vamos chamar assim para diferenciar, na largada. E elas às vezes nem sabem que são, né? Mas já tem um atributo a mais e tem que jogar conforme o jogo, dançar conforme a música, vencendo os obstáculos burocráticos, financeiros e etc. Como a coisa da Refazenda é muito prática, então eu consigo trazer isso para o legado, né? Durante muito tempo, a gente levantou a bandeira da sustentabilidade nesses 31 anos. A gente é e a gente será sustentável, ponto. Está no nosso DNA. Mesmo quem queira dizer que não é, vai encontrar os aspectos no nosso DNA. E a gente descobriu que, num determinado momento, era prejudicial à venda dizer que era sustentável. Tá? E aí a gente teve que montar uma estratégia comercial para vender nossos produtos, nossos vestidos, saias, nossas blusas, só falando a linguagem dos nossos concorrentes, que é design, tecidos exclusivos, tendências de moda, estamparia digital, os aviamentos, que são os botões, os fecheclés, as coisas da última ponta da tendência, sem falar de sustentabilidade. Quando a gente foi para esse caminho, a gente conseguiu se igualar aos nossos concorrentes, né? Ter design, ter inovação, ter tudo isso sem falar em sustentabilidade. Quando aquele consumidor, aquela consumidora queria saber um pouco mais e descobria que a Refazenda também entregava sustentabilidade, essa pessoa pagava muito mais por isso. Ou seja, ela achava que estava ganhando na disputa do varejo, na disputa comercial, sabe? Eu compro na Refazenda, tenho inovação, tenho tecido, tenho qualidade, tenho alfaiataria e ainda contribuo social e ambientalmente. Então, mas isso tinha que vir depois do discurso e não antes. Porque ainda hoje, quando você coloca em primeiro lugar a bandeira da sustentabilidade, você já passa para um patamar de coitado, de brejeiro, de simplório, né? Ainda tem muitas empresas que dizem assim, eu incluo socialmente e eu faço o meu papel de não gerar problema para o meio ambiente. Então, por isso eu tenho um desconto de meu produto ou meu serviço não precisa ser de excelência. Mentira. Engano, é o contrário, você precisa ter mais excelência do que o seu concorrente, que não está nem um pouco preocupado com o social e o ambiental. Mas, infelizmente, o socioambiental ainda não é a primeira bandeira. Você primeiro tem que entregar tudo que o seu concorrente entrega e também o socioambiental. A prova disso é o Whole Foods Market, né? O Thomas conhece muito bem, né? Hoje pertence à Amazon, é um laboratório onde a Amazon aprende tudo sobre varejo, sobre sustentabilidade, sobre valor compartilhado. E as lojas do Whole Foods eram uma verdadeira... era um instigante aos instintos, né? Você apreciava com os olhos, com os cheiros, com os sabores, com os atendimentos. Era uma verdadeira consultoria que você recebia quando entra na loja do Whole Foods. E lá atrás eles dizem, eu te entrego qualidade, eu te entrego tudo e de cara eu ainda sou comércio justo, eu ainda sou sustentável. Então isso a gente precisou de 31 anos para aprender, né? Não foi como mais uma vez o Thomas muito bem pontuou, não foi em um tiro curto, não foi em uma meta curta. A gente teve que quebrar a cabeça e ver que a sustentabilidade tinha que vir alinhados a todos os atributos de frente que os nossos concorrentes já traziam. Thomas, tenho certeza que isso aí mexeu com sua vontade de comentar. Gostaria de escutar você complementando. Com certeza. É muito bom, né? Só uma coisa, assim, é muito bom a gente ter um case para ficar conversando e escutando momentos que foram passados, né, vivenciados por uma marca real. E como a Refazenda tem muito tempo, então são muitos momentos, são muitos casos para contar. Mas vai lá, complementa. Eu fico aqui muito feliz, assim, ficar escutando.
É muito legal quando você começa a falar de perspectiva de longo prazo, né? Porque até mesmo dentro desse caminho, se você falar só de sustentabilidade, o mercado fala de outra coisa, você não se insere, né? E exatamente, o Whole Foods é conhecido como venda de produto orgânico, mas só 30% é orgânico dentro da loja. Aí você fala, mas qual é o outro critério? Porque se você for tão radical, você some, você não tem espaço, você tem que educar o seu mundo. Tanto que o propósito deles é vender coisas que nutrem o indivíduo, nutrem as pessoas do que trabalham e nutrem o planeta, né? Então, para nutrir o planeta, você tem que produzir com produtos químicos que talvez não sejam adequados. Falar, não, esses produtos químicos não entram na minha loja. Então, eles tinham alguns outros critérios paralelos, além do orgânico. Né? A carne animal, como é que você cria? Então, tudo isso foi um aprendizado. Então, quando você vê hoje que o maior concorrente do Whole Foods é o Walmart vendendo orgânico, ele fala, estou atingindo o meu propósito. O meu propósito não precisa passar exclusivamente pela minha empresa. O meu propósito é que o mundo seja melhor. E quanto mais gente me copia, melhor. Só que a diferença, a forma que você faz isso atrai a inovação para o seu lado ou para o outro. Então, a Amazon fez uma compra maravilhosa, porque a Amazon já percebeu que o mundo não é só o digital não é um ou outro. A gente tem que olhar o mundo como agregar. A gente não pode falar, não é uma barganha, eu escolho A ou eu escolho B, eu escolho social ou ambiental, eu escolho design ou eu escolho sustentável. É os dois, a gente tem que trazer os dois para a mesa. E as pessoas vão começar a entender que falar, nossa, além de tudo tem isso. Além de tudo tem isso. Então, a Whole Foods, a vida, os 30, 40 anos de Whole Foods, sempre foi um dia de aprendizado depois do outro. Nunca teve um dia já sei tudo. A cada dia que você dá um passo a mais, você já vê mais longe, você já enxerga mais oportunidade. Por isso que a educação é tão importante. Cada dia que a gente aprende uma coisa, a gente expande a consciência. Expandiu a consciência, a gente tem uma nova perspectiva do que a gente fazia ontem e pode fazer melhor hoje. Então, é tão bacana ver, né, o Marcos compartilhar esse caminho, essa jornada, essa experiência, porque ela demonstra que tudo que a gente está falando, você não começa hoje, você começa no dia que você contrata um funcionário, no dia que você começa a desenhar um produto, no dia que você começa a expandir alguma coisa, é lá atrás, não é no dia que você está vendendo, é no dia que você está começando com a ideia. E como é que você começa com uma ideia direito? Não só pelo dinheiro, mas como o dinheiro também. O dinheiro faz parte, né? Se a gente não gera lucro, a gente é socialmente irresponsável. Então, esse é um trabalho difícil de você equilibrar todos os elementos. E não é que vai ficar mais fácil amanhã, vai ficar mais difícil, porque a gente está falando de 3 coisas, amanhã vai ser 4, amanhã daqui a pouco eles estão falando, não, você tem que gerar valor espiritual, e a gente está medindo isso. Porque a neurociência agora tem ferramentas que eu vou medir se o cérebro do seu funcionário está melhorando ou piorando. Então, vamos se preparar, porque vem mais coisa por aí. E, gente, eu antes de ir para os encaminhamentos finais, já que a gente falou da riqueza que é ter Marcos aí compartilhando experiências, vitórias, dificuldades, que casos, que empresas, mesmo que irregulares, no sentido dessa irregularidade de sucesso, né, digamos, como muitas pessoas conhecem, que empresas, que casos as pessoas podem buscar para dizer assim, putz, aquela ali é uma boa para você aprender, né? Aquela é uma boa para você perceber como a cultura organizacional entrou ali dentro para mudar, como o ESG, como elas enxergam, né, o ESG muito além, na verdade, como apenas uma evolução, né, ou parte de um processo pela qual ela tá engajada a seguir, digamos. Que casos, Marquito, além, obviamente, do seu caso, que a gente falou já 1 hora sobre ele da Refazenda, que empresas são essas, sendo ou não da indústria têxtil, mas que casos são esses que você diz, isso aqui me chamou a atenção e eu gostaria que as pessoas olhassem para ela. Vale a pena dar uma olhada nisso aí? Cara, em primeiro lugar, a Refazenda. Em segundo, a Refazenda. Em terceiro, a Refazenda também. Acho que eu tenho uma lista de 10 empresas. A Refazenda vai de 1 a 7. A 8ª é o Whole Foods. A 9ª é a Patagônia, que é também do ramo têxtil, né?
E a 10ª é a Tom's Shoes, que é de calçados, é um pouco do ramo têxtil também. Mas eu coloco o mérito desses 4 negócios, incluindo a Refazenda, nos fundadores, né? São pessoas fora da curva. Magna, que é a minha mãe, tem um propósito incrível, e a capacidade de fazer com que as pessoas sonhem o sonho dela, se apoderando desse sonho, né? Não é porque ela criou o sonho que os outros não possam ter o mérito. E eu vejo isso nesses outros empreendedores também. O propósito é tão grande que qualquer outro tipo de crise se torna menor, né? E ele é sustentável na origem da palavra por muitos e muitos tempos, né? Não tem limite, não tem perenidade. Então, acho que apesar desses 3 outros negócios que eu citei estarem todos fora, são todos americanos, 2 deles têm a ver com a América do Sul, né? Porque a Patagônia é de um americano, mas o cara viveu o sonho dele na Patagônia Argentina. E a Tom's Shoes, a mesma coisa, é um americano que viu o problema das pessoas não terem calçados, também numa região pobre da Argentina, e criou o modelo do One for One, né? Para cada um vendido, um sapato era doado, e depois até ele replicou isso para outras esferas que eu achei até mais legais, que são a do café, onde ele incentiva áreas na África no plantio de café, e até algumas na América Central, e agora com óculos, fazendo a mesma coisa, né? Ou seja, quem tem a capacidade compra o seu e compra a de outra pessoa. E nos 4 casos, você vê muitas relações onde o design está muito na frente, a inovação está muito na frente, né? Os caras competem, como é o nosso caso, com empresas que ainda não estão familiarizadas com ESG, e normalmente saem ainda na frente no design também, sabe? Na geração do desejo para o primeiro consumidor, porque a gente acha que a primeira porta de entrada ainda é pelo design, né? É pela vontade de estar, para fazer parte de um contexto onde você se insere pelo design. E quando você consegue entregar esse desejo pelo belo com o desejo de compartilhar valor socioambiental, na minha opinião, essa equação não tem erro. Então, eu acho que essa é a minha contribuição. Eu não sei se eu já lhe falei nas nossas conversas e encontros, mas essas 7 primeiras empresas que você citou aí, a Refazenda, e Refazenda, eu cito nas minhas palestras quando eu falo de empresas conscientes. Então, fique tranquilo que pelo menos uma pessoa está verbalizando isso, reverberando isso sempre. Mas tenho certeza que tem muitas outras. E antes de passar para Thomas escutar as marcas que ele traz, os cases, eu também gosto muito das outras 3 que você sugeriu, colocou como sugestão. E a Tom's, o que me encantou mais nela, ainda mais do que o pioneirismo, ou talvez o fato dela ter expandido a questão do modelo 1 para 1, foi justamente quando eu descobri teses, né, de estudos contra a Tom's e desafiando a Tom's em relação a algumas questões de onde está sendo produzido os seus calçados, como é que isso está sendo produzido apenas em um local, como descentralizar isso, né? Como você acha que está mudando de fato uma região específica, se aquele artesão de sapatos daquela localidade específica parou de produzir a partir do momento que as pessoas daquela região recebem os donativos? Você não acha? Tem várias inquietudes sobre a Tom's. Tinha uma que falava assim: você acha que você não está sendo uma espécie de band-aid, mas a ferida continua sangrando, então é um curativo, mas a ferida está sangrando porque você está ali levando aqueles donativos, mas não está de fato transformando na essência daquele problema, tá? O que eu estou colocando aqui? Porque para mim esse tipo de case me faz aprender muito. Isso para mim foi o que mais me encantou, porque aí vem as respostas não só verbalizadas, né, em entrevistas, etc., mas na mudança mesmo de gestão, ou de onde está sendo produzido, as adaptações que a gente precisa fazer a partir do momento que uma marca começa a crescer e essas inquietudes e essas críticas começam a surgir. Tenho certeza que
muitas críticas chegaram já à Refazenda, não entendimentos também, e eu acho que a história da Refazenda tem muitas vitórias por conta disso. Tenho certeza, assim, agora quando vocês fizeram a campanha das máscaras no começo da pandemia, que teve a questão do 1 para 1 também, né, as pessoas sem entender, mas e o preço dessa máscara? Mas eu tenho aqui uma máscara mais barata, vocês precisando levar à tona a questão de dizer, não, mas aqui é um pacto que a gente está fazendo para que as pessoas da minha confecção continuem produzindo. Você não está só comprando a máscara, você não está só colocando, é isso, mas também a questão dos colaboradores que a gente quer manter nesse momento difícil. Então, assim, para mim, isso ganha muito peso na hora de escolher um case e ser estudado. Só para fechar e pegar... Como eu falei sobre isso, né? Como eu falei sobre isso, vai lá, Marquito. 30 segundos, eu acho que vale muito a pena. Eu estava em São Francisco, na Califórnia, e entrei numa loja da Toms para comprar um sapatinho para mim, e comecei a conversar com o atendente, contei a minha história para o atendente, para o vendedor, e o cara começou a fazer esse papel que você falou de me provocar sobre a Refazenda, tá? Não sei se isso já estava pré-programado lá neles ou ele gostou do papo e começou a me provocar, né? E a pergunta dele foi, você acredita numa sustentabilidade completa, alguma coisa desse tipo? Eu falei, não, é uma jornada. E a gente já começou. Eu me coloquei no mesmo barco que ele, a minha empresa, guardando as proporções na dele, né? Então, não existe empresa insustentável, apesar a partir do primeiro CNPJ que você cria, do teu documento empresarial, onde você não vai contratar ninguém, mas a partir daquele momento já tem um quê de sustentabilidade para manter o negócio vivo, e sem querer você já começou a tua jornada, né? Então, essa nossa conversa, inclusive ele disse que ia falar isso, essa nossa conversa para o Blake, que é o fundador, né, o Mycoskie, mas até agora eu não recebi nenhum e-mail do cara, vamos esperar, né? Foi esse papo entre a jornada, né? Você nunca vai atingir o 100%, mas a graça está na jornada, né? Todo mundo fala que a graça do caminho de Santiago é o caminho de Santiago. Todo mundo volta para fazer o caminho de Santiago, porque cada vez que faz ele é diferente, né? A jornada nunca acaba lá. Então, esse diálogo, eu saí desse dia flutuando, que era assim, a gente tinha chegado num momento numa convicção de que não existe insustentável, nem existe 100% sustentável. A diferença é que a Refazenda e a Toms, me coloquei de igual para igual com eles, a gente já estava num momento avançado desse trajeto. Valeu, Pedrão. Muito bom, Marcos. Thomas, vou pedir para que você fale dos seus cases e já faça um apontamento com aquele sentido de conclusão para que a gente vá para os encaminhamentos finais daqui a pouquinho. O que é bacana, né? Essas 7 empresas que o Marcos indicou aí também gosto muito, né? Eu acho que o que o Blake fez na questão do Tom Schultz, se ele nunca tivesse feito, a gente não teria dado o segundo passo, né? Tem umas meninas gêmeas lá em Nova York que fazem umas calcinhas diferenciadas para mulheres, né? E elas levam o material para produzir absorventes recicláveis na África. Então, elas estimularam o empreendedorismo. Então, elas aprenderam do modelo do One for One para One for One Entrepreneur. Cada vez que você vende eu gero materiais para criar um empreendedor do lado de lá, onde você começa a fomentar, permitir que as meninas possam frequentar as escolas com mais assiduidade, tirando os períodos que elas estão menstruadas, que elas não podem ir. Então, esse é um exemplo de como esses modelos, eles só ajudam, tem que ter coragem para ser o primeiro, porque vão jogar pedra em você, porque vão achar defeito, vão achar buraco, mas você usa isso para aprender para o próximo modelo, para a versão 2, versão 3, versão 4. Então, esse é o grande benefício, a grande coragem que o Blake teve de vou fazer. Passou a ser questionado, vou melhorar, né? Então, assim, para incluir junto com a turma da Refazenda, Chocolatiama, da Bahia, recuperou florestas para plantar cacau e produzir cacau, né, e chocolate. Itaueira, que produz melão em Fortaleza, no Ceará e outros lugares. Meu Móvel de Madeira, Rio Negrinho, Santa Catarina. O propósito de fazer a sua casa o melhor lugar do mundo. Tem produtos que vende na Europa, que é número 1 da Amazon. Mercur, que produz produtos de borracha, aquela borrachinha que a gente usa na escola para pagar até hoje. Então, é uma empresa altamente consciente. Porto Seguro, uma empresa grande, seguradora,
eles criam, elas protegem, eles desenvolvem o ecossistema de uma forma maravilhosa. Leitíssimo, no interior ali de Minas Gerais, perto de Goiás. Eu usaria que cada produto vendido é um dia de aula, de estudo, de educação. Ninguém tira, o sapato acaba, a educação nunca acaba. Então, você está dando one for one day in school, para um dia em escola, né? Guaiaqui, os caras reflorestaram não sei quantos 1000 hectares para produzir mate, erva mate, para produzir chá, vende nos Estados Unidos. Cara, assim, histórias maravilhosas, gente de coragem que falou, vou fazer diferente e está fazendo, que nem a Refazenda, que nem o Marcos, que nem a mãe dele, falou, a gente pode fazer melhor, a gente pode. Vão jogar pedra? Vão. Vai ter buraco? Vai. Porque a gente está abrindo caminho. Então, faz parte desse desafio. Um dia vão olhar e falar, olha, quem a gente está seguindo? Refazenda. Quem a gente está seguindo? Guaiaqui. Quem a gente está seguindo? AMA. Esses são os pioneiros, são os bandeirantes da nova economia. São os caras que estão saindo na frente para abrir caminho. Por isso que está tão difícil, porque a gente está abrindo caminho para uma coisa que ninguém nunca tentou. Porque ganhar dinheiro só pelo dinheiro, tirando tudo do fornecedor, do funcionário, do meio ambiente, está fácil. E assim, para fechar o nosso aqui, deixar uma mensagem final, né? Olhar o pioneiro, aprender com o pioneiro. Né? O que a Refazenda está fazendo? Vou fazer igual, vou adaptar para o meu lado, vou chamar, vou bater na porta, posso ir visitar vocês? Pede para conhecer, vai lá olhar, aprende de outras indústrias para você se inspirar. Porque hoje o nosso grande desafio é a gente ter mais gente inspirando essas histórias de sucesso e para poder ensinar. Falar, pô, eles fizeram, também vou fazer. Tem uma empresa, acho que é em Recife, que só emprega um fast food, que só emprega ex-detentos. Então, o primeiro trabalho... Julieto. Isso aí, Julieto. Exatamente. Quer coisa melhor? Como é que você vai fazer? Você reintegra o cara comida. Comida é universal. Nunca vi alguém que não come. Tá certo? A não ser quem estiver em greve de fome. Normalmente, todo mundo come. Todo mundo se junta para produzir, para plantar e para consumir. Pô, põe o cara de volta. É um setor gigantesco de comida. Então, o cara aprendendo uma função, uma tarefa dentro do restaurante, ele tem mais um emprego. E se ele tiver aquele primeiro emprego, ele consegue o segundo. Reintegração. Como é que a gente olha todos os problemas e usa o nosso negócio para resolver problemas e não causar mais problemas? E aí eu convido o consumidor a falar, você está comprando de alguém que está resolvendo o problema ou está causando o problema? Qual é a pegada que está deixando aquela compra que você fez? Thomas, você terminou até com pergunta, você faz tudo bem, é impressionante. Gente, eu quero agradecer vocês pela parceria de sempre, pela amizade, pela troca, pelo aprendizado que eu tenho sempre que eu converso com vocês, que a gente faz algo juntos. Quero agradecer ao Green Fest por ter abraçado, agradecer mais uma vez por ter abraçado esse nosso papo e tantos outros que a gente fez mais cedo, vai fazer amanhã. O Verde Experience está de volta, né? Esse foi o painel de conclusão de hoje do Verde Experience, mas tem muita coisa no Green Fest. Eu acho que a maior riqueza é saber que o pessoal está aqui nessa sala Santander, mas tem outra na sala Prio, e amanhã de manhã você já tem o Green Fest rolando, então aproveitem esse festival. Ao público português, eu quero agradecer pela curiosidade mesmo, de dizer assim, o que essa galera do Brasil está querendo fazer, quem são essas pessoas, deixa eu escutar o que é que eles têm a dizer. E ao público brasileiro, aproveita o Green Fest como todo, não só a programação da gente aqui do Verde Experience, mas o Green Fest estava incrível hoje de manhã, com pessoas incríveis também partilhando conteúdos, então aproveitem essa imersão nesse final de semana em impacto social, em sustentabilidade, porque tem muito para a gente fazer junto, em colaboração, como rede, como tecido, que foi aí o que Thomas e Marquito mostraram para a gente, a importância disso. Então, meus amigos, mais uma vez, obrigado a Pedro, João, Clara, Sofia, todo mundo do Green Fest, Lud, minha sócia, e amanhã a gente volta. Obrigado. Até mais.